Eu gostava nesta tarde, princípio de noite, falar-vos de mais uma pessoa, de mais um homem. Estejam descansados, se Deus permitir, hei de falar de algumas mulheres. Eu tenho falado nos últimos anos, que tenho vindo aqui, tenho estado convosco, tenho falado de alguns homens. Posso não? Estava a esquecer da máscara. É o hábito de estar a falar, mas temos aqui esta proteção, é mesmo por isso. Temos falado nos últimos anos de algumas pessoas, para já homens, que cooperaram com o apóstolo Paulo. E é o objetivo de qualquer crente, qualquer pessoa que já nasceu de novo, também se tornar um cooperador de Paulo. Não porque Paulo seja particularmente importante, mas porque a mensagem que nós devemos anunciar, esta divinal mensagem que avisa o pecador, é uma mensagem que foi dada ao apóstolo Paulo e nós devemos anunciá-la também hoje. E todos estes homens de quem vos falei, eu não vos vou perguntar quem foram, mas provavelmente lembrar-se-ão quando eu falar. Falei-vos de Tíquico, de Epafrodito e de Epáfras. 3 nomes que não recomendo para quem quiser dar nomes a um filho, ou um afilhado, ou um neto. Não são nomes provavelmente muito recomendáveis e o de hoje ainda é pior. Mas são pessoas pouco conhecidas. E como eu costumo dizer, se fizéssemos uma lista com 100 pessoas, cada um de vocês fizesse uma lista com 100 pessoas, provavelmente da Bíblia, nenhum destes nomes calharia. Claro que se fosse eu, começava logo por nomes mais esquisitos possível, como Pátrobas, Flegonte, Sópater e outros assim, só para ser diferente. Mas não é daquelas pessoas que vão ficar para a história. Mas os nomes, não nos lembramos deles, mas apesar de estas pessoas serem pouco conhecidas na palavra de Deus, tiveram uma função importantíssima no seu tempo e ficam como exemplo para nós. Eu lamento informar-vos, mas provavelmente, se o Senhor não vier antes, daqui a 100 anos o nosso nome estará esquecido. O meu provavelmente estará esquecido. Ninguém se lembrará daqui a 100 anos. Mesmo os meus bisnetos ou trinetos se lembrarão, a ver na internet, se calhar dá para pesquisar e tal, mas poucas pessoas terão memória de algo que eu tenha feito. Portanto, nós vamos ficar esquecidos. Provavelmente, do ponto de vista humano, iremos ficar esquecidos. E às vezes há pessoas que têm uma tal obsessão por ficar conhecidos para a posteridade, que depois só fazem asneiras, e alguns nomes ficaram de facto conhecidos para a posteridade por más razões. Não deve ser, pois, o nosso objetivo de eu quero granjear um nome para a posteridade. Deve ser o nosso objetivo granjear um nome para a eternidade. E isso só sendo conhecidos daquele que controla a eternidade, que é o nosso Deus. Mas estas pessoas são como nós. Estas pessoas de quem eu vos falei, Tíquico, Epáfras e Epafrodito, e o de hoje também, são pessoas que se preocuparam não em ficar com um nome muito conhecido para a eternidade, para a posteridade, mas ficam com um nome conhecido para toda a eternidade. São pessoas que se abnegaram, que se deram a si mesmas, puseram o interesse dos outros acima do seu interesse. E é com este tipo de pessoas que nós vamos aprender. Não é tanto ir buscar aqueles biografias de homens famosos, como o Bill Gates, como o Steve Jobs, como o Walt Disney ou outras grandes personagens do passado, que nós vamos aprender como ser pessoas verdadeiramente influentes. É com estas pessoas insignificantes, se calhar ninguém dava nada por eles na altura, mas que nós hoje podemos aprender muito com eles. E hoje, pela graça de Deus, eu quero falar-vos de Onesíforo. Onesíforo, provavelmente também um ilustre desconhecido, mas digo-vos uma coisa. Já agora, só um pequeno parênteses. Se me dissessem há 5 anos, olha, um dia vais pregar sobre Tíquico, Epáfras e Epafrodito, Onesíforo, Cláudia, hoje, pela graça de Deus, dei uma mensagem sobre Cláudia, eu gostava um dia de partilhar convosco. Cláudia é o nome da minha esposa, e até comentei que é a segunda coisa melhor que me aconteceu na vida, que é seguir a salvação que o Senhor me deu pela sua graça. A Cláudia é a segunda melhor coisa que me aconteceu. E Cláudia só aparece uma vez na Bíblia. Eu vou citá-la daqui um bocadinho, mas se eu pensasse que ia falar destas pessoas, não.
o quê? Meio versículo, não há nada para tirar da Bíblia sobre estas pessoas. Mas vamos ver como Onesíforo, que aparece em duas passagens, e podem ir abrindo a Bíblia. É na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1. Onesíforo aparece duas vezes na palavra de Deus. No início e no fim desta epístola. Da última epístola do apóstolo Paulo, um homem, humanamente falando, derrotado, preso, com tudo aquilo que tinha feito construído ao longo de várias décadas. Aparentemente estava acabado, tanto que, por exemplo, Demas o abandonou, chegou à conclusão que aquilo não valia a pena investir muito mais num projeto que estava claramente falido aos seus olhos, mas vemos aqui um homem que combateu o bom combate, acabou com a guerreira e guardou a fé. E há um homem em particular de quem Paulo fala. E já vamos ver porque é que ele fala deste homem. Fala também para incentivar Timóteo. E já vamos ver isso. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 3. Dou graças a Deus, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor. E eu peço que notem bem esta expressão. Deus não nos deu o espírito de temor, mas fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Muito importante também esta expressão, vai ser muito importante na nossa meditação. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Também é muito importante. Reparem aqui, Paulo disse a Timóteo, não te envergonhes, e agora diz, não me envergonho. E aqui não é envergonhar, não é só ter vergonha como nós normalmente associamos. Reparem que Paulo fala de envergonhar e a seguir fala de participar das aflições. Ou seja, envergonhar é muito mais do que como nós normalmente pensamos, olha, tenho vergonha de fazer isto, tenho vergonha de fazer aquilo. É muito mais profundo do que isso. Porque eu sei em quem tenho querido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das 6 palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. O Senhor concede a misericórdia à casa Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor conceda naquele dia ache misericórdia dentro do Senhor. E tu sabes, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Reparem aqui, três vezes que ele usa a palavra envergonhar. Não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Depois diz, eu não me envergonho. Versículo 12. E depois no versículo 16, fala de Onesíforo que não se envergonhou. Isto vai ser muito importante na nossa meditação. No final desta mesma epístola, ele diz que, versículo 19, mesmo do fim da epístola, capítulo 4, versículo 19. Saúde a Prisca e a Áquila e à casa de Onesíforo. É só isto. Onesíforo fica por aqui. Mas, tendo em conta que Paulo fala aqui de quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu, nós vamos ler um pouquinho atrás, em Atos. Eu, da última vez que aqui estive convosco, há cerca de 2 meses, falei-vos de Epáfras. Não sei se recordam de Epáfras, que
creio eu, será convertido em Éfeso. Eu quero que vamos para Atos 19. Atos 19. Atos 19. Que Epáfras provavelmente será convertido quando o Evangelho floresceu bastante aqui na cidade de Éfeso. Paulo esteve durante 2 anos, nós lemos isso, 19, versículo 9. E aqui no final do versículo diz: disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Foi uma altura em que o Evangelho florescia e Deus, através de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isto é em Éfeso. É possível que Onesíforo tenha conhecido Paulo aqui nesta altura. E já agora, Onesíforo, faz-vos lembrar, se eu vos falasse de alguém na Bíblia que começa por O-N-E-S-I, provavelmente não diriam Onesíforo, diriam quem? O-N-E-S-I, Onésimo, não é? E Onésimo, como se lembram, provavelmente saberão que Onésimo significa útil. E a dada altura, Paulo, na epístola a Filémon, até faz ali um certo trocadilho com o nome dele, diz que noutro tempo ele te foi inútil, mas agora me é muito útil para o Evangelho. Então o nome Onésimo significa útil. E Onesíforo também significa útil, tem outro significado, que é aquele que é útil para trazer proveito. Aquele que é útil para trazer proveito. E vamos ver como de facto ele foi muito útil para trazer proveito. E provavelmente, aqui, durante estes 2 anos que Paulo passou em Éfeso, Paulo não, apesar dele valorizar muito mais aquilo que é espiritual do que aquilo que é material, também tinha necessidades materiais. E possivelmente, para além do trabalho que ele fazia, é possível que Onesíforo o tenha ajudado. Aquela expressão que Paulo diz: quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu, poderá ter sido financeiramente, poderá ter sido materialmente. E Timóteo acompanhou Paulo, em particular nesta viagem missionária, e portanto testemunhou isto. Não sabemos ao certo se terá sido materialmente, poderá ter sido também mais à frente, como provavelmente sabem, quando Paulo esteve em Éfeso, o Evangelho prosperou, floresceu, toda a Ásia, a Turquia, ouviu o Evangelho, incluindo Epáfras, que estava lá em Colossos. Mas, quando o Evangelho prospera, há alguém que não gosta, não é? Quem é que não gosta? O diabo não gosta. O inimigo das nossas almas, de facto, não fica nada contente. E também não ficaram nada contentes quem? Vamos ler versículo 19. Atos 19, 19. O versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E houve grande proveito para o Evangelho ali naquele lugar. Mas, versículo 23, e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Eu não vamos estar agora a ler tudo, mas resumindo a história, ele percebeu que o ganha-pão dele e dos artífices da cidade de Éfeso estava posto em causa. Porquê? Porque Diana era a deusa deles e eles ganhavam muito dinheiro com aquilo. E, a dada altura, juntou-se uma multidão de pessoas que queriam fazer mal a Paulo. E Paulo, quando soube dessa multidão, o que é que Paulo fez? Fugiu? Não. Paulo via uma multidão de pessoas, vemos isso no versículo 30. Versículo 30. Quando Paulo via uma multidão em fúria, o que é que ele via? Ele não via, olha, não me vou meter ali, porque senão posso me dar mal. Não. Ele via uma multidão em fúria e via almas que precisavam do Senhor. E foi preciso, alguns dos discípulos e alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro.
Poderá ter sido também um destes, ou dos discípulos, ou dos principais da Ásia, um daqueles que disse a Paulo: Paulo, nós sabemos qual é a tua intenção. A tua intenção é pregar o Evangelho àquelas pessoas. Aproveitar esta oportunidade em que eles te querem, passa a expressão, fazer a folha, querem eliminar-te, porque tu estás a dar cabo do negócio da idolatria que há aqui neste lugar, mas hoje não é o melhor dia. Se tu fores para ali, podes dar-te mal. Pode ter sido também, aqui, este caso, ou materialmente, ou nesta situação, ou noutra, que não esteja relatada, que Paulo diz: quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Mas o que é certo, seja uma situação, seja outra, não seja nenhuma delas, nós sabemos que ele ajudou muito a Paulo em Éfeso. E, quanto mais não fosse, eles cooperaram juntos ali em Éfeso durante estes anos para o progresso do Evangelho. E certamente era de grande conforto para Paulo lembrar-se da cooperação deste Onesíforo. Mas Onesíforo não se ficou por ali. Onesíforo ouviu dizer que Paulo estava preso. E de Éfeso para Roma, Paulo estava preso em Roma, de Éfeso para Roma, hoje, se calhar de avião, faz-se em poucas horas. Mas na altura demorava-se dias, semanas, para ir de um sítio ao outro. Onesíforo ouviu dizer que Paulo estava preso. E Onesíforo, provavelmente conhecendo Paulo, sabia que Paulo não era do tipo de pessoa de se lamorear e de, coitadinho de mim, eu preciso aqui de companhia. O próprio Paulo diz aos Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, o contexto não dá a ideia de eu consigo fazer todas as coisas. Não é o sentido, penso eu, não é o sentido da frase, é eu aguento todas as coisas. Eu posso com tudo. Venha o que vier sobre mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Epafrodito para pensar: eu estou aqui em Éfeso, a igreja até precisa de mim. Paulo está lá sozinho, está preso. Eu vou orar por Paulo. Eu vou orar por Paulo, ou vou até mandar dinheiro, ou vou orar para que o Senhor levante alguém que o vá visitar. Onesíforo não esteve à espera que o Senhor levantasse alguém. Levantou-se e foi. Porque nós lemos isso, agora indo outra vez à passagem que nós lemos de 2 Timóteo. O Senhor concede a misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Eu não sei se Onesíforo terá ido a Roma e aproveitou para visitar Paulo, ou se terá ido de propósito. O que é certo é que, com muito cuidado, me procurou e me achou. Porque naquele tempo as prisões não é como hoje. Eu não sei se algum dia foram visitar alguém numa prisão. Eu visitar propriamente não fui, mas já entrei numa prisão, na altura em que estive a dar aulas no Sul, perto da cadeia de tiros. E cheguei a entrar na cadeia de tiros porque havia alunos que eram presidiários, e então cheguei a entrar lá para fazer atividades com outros professores. E então cheguei a entrar numa prisão. E como é que era na altura? Entrava, deixava a minha identificação, entrava e ia onde tinha de ir. Naquele tempo isto não era assim. Hoje poderá ser. Mas naquele tempo não era nada disso. Para ir dar com Paulo, ele era um prisioneiro de alto risco. Não porque Paulo fosse um terrorista, ou fosse um assassino, ou fosse uma pessoa perigosa. Não era perigosa, mas era. Porquê? Porque é que Paulo era perigoso? Porque onde quer que ele fosse, havia alvoroço, havia confusão. Porque havia pessoas que se opunham, havia pessoas que o acusavam de: olha, este aqui anda a pregar que nós não temos um outro rei que não é César. Então havia sempre confusão. E Paulo era um prisioneiro muito delicado. E não era só chegar lá: olha, eu quero visitar Paulo, está bem, é aqui deixa aqui a sua identificação e vai ali, é a segunda porta à esquerda, ou qualquer coisa assim. Não, não era. Era muito complicado. E o Onesíforo podia perfeitamente chegar lá, tentar, de algumas formas, chegar a estar com Paulo, não conseguiu, e vinha embora. Olha, e depois dizia: olha, eu tentei várias vezes estar com ele, mas olha, não deu. Aquilo é muito complicado.
Mas ele, com muito cuidado, me procurou e me achou. E não se envergonhou das minhas cadeias. O que é isto envergonhar das suas cadeias? É ter vergonha por ter um amigo que está na cadeia? Não, não é isso. É que o envergonhar normalmente está associado a padecer. Reparem que naquela passagem que eu vos li, 2 Timóteo 1,8, portanto, não te vergonhas do testemunho do Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Este envergonhar das cadeias é poder sofrer consequências por se identificar com um preso tão perigoso. Porque identificar-se com Paulo naquele tempo poderia significar ficar numa lista de potenciais seguidores e de pessoas que pudessem causar também problemas. E nós não sabemos o que é que terá acontecido depois com Onesíforo. Porque tudo dá a entender o quê? Destas 2 passagens que nós lemos, ele diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. E depois, o Senhor conceda que naquele dia ache misericórdia. E depois fala outra vez da casa de Onesíforo. Saúda a casa de Onesíforo. Parece um bocado indelicado não saudar Onesíforo. O que é que dá a entender? O que é que teria acontecido com Onesíforo? Teria morrido. Não sabemos o contexto em que terá acontecido isso, mas tudo indica que ele terá morrido. Não sabemos se não terá sido devido a estas visitas que teve com Paulo. O terão apanhado e eliminado. Não sabemos. Mas que identificar-se com o apóstolo Paulo, com o Evangelho, que o apóstolo Paulo pregava naquele tempo, trazia consigo problemas, trazia. Mas ele ainda assim não se envergonhou. E muitas vezes me procurou, com muito cuidado me procurou e me achou. E diz aqui, muitas vezes me recriou. Não é recriar no sentido recreativo. Certamente animou Paulo. É verdade, Paulo aguentava com tudo. Mas saberia certamente bem ter algum conforto, algum calor humano. E certamente Paulo se alegrou muito, e aqui entra o nome de Onesíforo, aquele que é útil para trazer proveito. É útil e proveitoso. Foi útil e proveitoso a Paulo aquele tempo que passou com Onesíforo. Certamente lembraram, puderam conversar sobre os tempos do Evangelho em Éfeso. E se calhar também foi aqui que Paulo ficou a saber, através de Onesíforo, que todos que estão na Ásia se apartaram de mim. Mas certamente foi uma lufada de ar fresco para Paulo ter esta visita, e ele alegrou-se certamente. Então, Onesíforo visitou, não sabemos o que é que terá acontecido, o que sabemos é que, não sabemos como, mas provavelmente terá morrido entretanto. Aqui há uma expressão um bocado estranha, mas que não devemos preocupar em demasia com passagens que alguns pegarão certamente nesta passagem para defender o quê? Mas não nos preocupemos. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. O que é que parece que Paulo está aqui a fazer? Orar pelos mortos. Não é? Parece que está aqui a interceder, de certa forma, por Epafrodito. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, e não vamos pegar nesta passagem para construir aqui uma teoria que alguns defendem, que depois da morte ainda há a oportunidade de se reconciliarem com Deus, de deixarem em favor de Deus. E o que é que aqui está em causa? O Tribunal de Cristo. Aquele dia, o Senhor valorize estas ações nobres e abnegadas de Onesíforo, e não tanto os males que possa ter feito. Porque também há alguns que dizem, já ouvi, alguns que dizem que para Paulo estar a falar desta maneira é porque se calhar Epafrodito também acabou por renegar a fé. Acabou por abandonar Paulo. Depois disto que aconteceu, ter abandonado Paulo. Não creio, não me parece. Porque ele está aqui, Onesíforo está em claro contraste com o versículo 15. O que é que diz? Versículo 15. Todos que estão na Ásia se apartaram de mim, entre os quais estão Figelo e Hermógenes. E depois fala de Onesíforo. Ou seja, Onesíforo está aqui como um contraste, penso eu, como um contraste com aqueles dois
malfadados Figelo e Hermógenes. Então temos aqui um homem que percebeu que estar com Paulo, animar Paulo, era mais importante do que o seu bem-estar. Estar lá ao longe, orar, até a financiar ou a convencer alguém para ir visitar Paulo. Ele foi. E queria só mais dois pensamentos para depois terminar. Há aqui um conceito muito importante, que é, partindo do princípio de que Onesíforo já não estaria vivo, Paulo também está aqui a chamar a atenção de Timóteo, atenção à família de Onesíforo. Vejam lá, ao dizer o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, também está a dizer a Timóteo, olha por esta família. Porque nós sabemos, principalmente naquele tempo, hoje nem tanto, mas muitas vezes acontece, quando o pai de família parte, a família fica muito complicada em termos financeiros. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele trabalhador que foi atropelado pelo carro de um ministro, como ficou aquela família. Não, era só ele que ganhava dinheiro, tem filhos menores, a mulher se calhar não trabalhava. E quando são situações assim, que ainda há algumas, fica muito complicado. E noutros tempos, que era mesmo, porque era só o homem que trabalhava, a mulher estava em casa com os filhos, então era uma desgraça quando morria o homem de família. E por isso é que o Senhor é o quê? Sabe o que é que diz a palavra de Deus sobre o Senhor? O Senhor é juiz de viúvas e pai de órfãos. Há um salmo que não me recordo agora qual é, que é juiz de viúvas e pai de órfãos. Mas claro que é preciso, materialmente, a sociedade, as pessoas que estão próximas, ajudarem nessas situações. Em tempos não havia cobertura social, não havia segurança social, não havia nada. Então quem perdia a família, o ganha-pão, estava feito. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Vocês provavelmente recordam-se daquela viúva que pede ajuda a Eliseu porque não tem com que pagar as dívidas. O marido tinha morrido, que era um dos profetas, e ficou sem nada. E então havia um credor que lhe ia levar os filhos como escravos e ela veio pedir ajuda a Eliseu, que é aquele episódio em que os jarros de azeite enchem-se todos e o azeite chega para pagar todas as despesas. E nós vemos bem como era importante o ganha-pão. E aqui Paulo está também a dizer a Timóteo, olha por esta família está desprotegida. Esta família não tem já o Onesíforo para cuidar deles. Portanto, nesses casos, é dever da igreja, se não houver outra forma, Paulo também fala das viúvas, se tiverem filhos, não estejam a pesar à igreja, mas quando não há mesmo outra cobertura, a igreja também tem de estar atenta às necessidades materiais dos crentes. Não é só, é tudo muito lindo, estamos aqui, somos todos irmãos, mas, como se costuma dizer, somos todos irmãos, mas cada um come em sua casa, não é? Não deve ser assim. Devemos ser verdadeiramente uma família. E por fim, último pensamento. Paulo está a usar Onesíforo também para espicaçar Timóteo, para incentivar Timóteo. Porquê? Porque Timóteo, eu já disse isso algumas vezes, Timóteo tinha uma personalidade mais tímida. Não era tanto chegar à frente para fazer as coisas. Tanto que Paulo, na passagem que eu vos li, desperta o dom que há em ti, não tem vergonhas, Deus não nos deu o espírito de temor. Timóteo era um pouco, não direi medroso, mas não era tão enérgico, tão de iniciativa como outros. E penso que Paulo terá usado também o Onesíforo para lhe dizer, olha, estás a ver o Onesíforo? Veio aqui. Me procurou e me achou. Com muito cuidado, me procurou e me achou. E Paulo, apesar de estar lá preso,
eu acho que só uma vez pede alguém para ir ter com ele, e é Timóteo. Ele aqui no final da epístola diz: toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E diz: procura vir ter comigo depressa. E pode passar aqui a ideia, e também será, que Paulo queria estar novamente com Timóteo. Ele diz também no início da epístola, desejando muito ver-te. Eu quero muito vê-lo. Mas não só por isso. A ideia de Paulo pedir a Timóteo para vir ter com ele não era só por causa de Paulo. Paulo sabia que o seu tempo de partida estava próximo. Sei que o tempo da minha partida está próximo e... Sim, diz isso em 4:6. Não tanto por si, creio eu, mas também por Timóteo. É como se Paulo estivesse a dizer a Timóteo: Timóteo, anda ter comigo agora. Porque se tu não te identificas comigo agora, enquanto eu estou vivo, quando eu partir, como é que tu vais ficar? Vais continuar firme? Ou vais fazer como os outros todos que se apartaram de mim? Porque eu não sei o que é que terá acontecido quando Paulo morreu. Se não terá havido alguns com medo ou pensando: olha, isto tudo acabou, e foram à sua vida. Um pouco como aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús. Andaram com o Senhor 3 anos e quando o Senhor morreu, foram-se embora. Isto quando morre o líder, claro que o Senhor ressuscitou, mas Paulo, eles sabiam que não estavam à espera que ressuscitasse, não é? Quando morre um líder de um movimento, é um grande impacto no moral das tropas, por assim dizer. Por isso é que muitas vezes nos combates dos exércitos é tentar matar o rei, por assim dizer, não é? No xadrez, se matar o rei acaba o jogo, não é? Há muito isto de desmoralizar por causa de Paulo partir. E se Paulo sabia que se Timóteo não se identificasse com ele ali, quando Paulo ainda cá estava, muito dificilmente o iria fazer depois. Portanto, Paulo usa aqui o Onesíforo para acicatar, para espevitar, para despertar Timóteo. E usa também uma mulher, que se Deus quiser hei-de-vos falar um dia. Usa Cláudia também. Reparem que Paulo cita várias pessoas, mas naquela altura difícil da vida dele, só havia uma pessoa que estava com ele, que era Lucas. Só Lucas está comigo. E há outras 4 pessoas que enviam saudações a Timóteo, que é Eúbulo, Pudens, Lino e Cláudio. Não estariam com ele ali na prisão, estariam ali próximos, teriam algum contacto com Paulo. Paulo pode dizer: olha, até uma mulher está aqui comigo, anda até comigo. Gostava então de nos deixar estes pensamentos. Este homem que percebeu que era muito mais importante recriar o apóstolo Paulo, estar com o apóstolo Paulo, mesmo que isso trouxesse prejuízo pessoal para si, era muito mais importante do que o seu bem-estar, do que estar lá longe, provavelmente a fazer outras coisas, provavelmente até a servir na igreja, mas percebeu que era importante para Paulo e procurou com muita diligência e o achou. E Paulo usa também este exemplo de Onesíforo para espevitar Timóteo, para dizer: Timóteo, faz-te homem, anda-te, procura vir ter comigo depressa. Porque Paulo precisava lhe dar instruções, certamente. Escreveu-lhe várias coisas, mas precisava também... Há coisas que só pessoalmente lhe poderia, certamente, transmitir. E damos graças a Deus por estes Onesíforos. Todos nós... acho que todos nós não passaremos de ilustres desconhecidos daqui a alguns anos. E se o nosso objetivo for ficar com um nome para a posteridade, ficarmos conhecidos, ficarmos famosos, até podemos ficar, mas no mau sentido. Provavelmente conhecem o Diótrefes. Já ouviram falar de Diótrefes? Diótrefes era alguém que queria ficar famoso. Alguém que queria ser maior. E realmente ficou famoso. Fica na palavra de Deus com o registro de
alguém que procurava ser o primeiro. Diótrefes procura entre vós ter o primado. E não seja o nosso objetivo ficar famosos. Há pessoas que ficaram de facto famosas para a história. Houve, já até algumas semanas, não sei se viram, a Volta à França acabou hoje, mas logo numa das primeiras etapas houve alguém que queria tanto aparecer na televisão, ficou famosa de facto. Apareceu, queria aparecer na televisão, assim com um cartaz, e derrubou ali para aí uma dúzia de ciclistas à conta de uma brincadeira desta. E de facto ficou famosa. Mas como tinha a dizer a ela é, olha, querias ser famosa? Olha, agora já és. E estes homens não queriam ficar famosos. Nenhum destes queria ficar famosos. Destes que eu vos falei. Nenhum deles. Lloyd, Eunice, quem vos falei, a Cláudia, o Onesíforo, o Tíquico, o Epáfras, o Epafrodito. O que é que eles queriam? Eles queriam servir ao Senhor. Era esse o seu objetivo. E, porque o Senhor assim o quis, ficam famosos. Ilustres, são ilustres conhecidos. São, assim, estão aqui na Bíblia, mas pouca gente os conhece, a verdade é essa. Mas ficam para a posteridade como exemplos de pessoas que colocaram o interesse da obra, o interesse dos outros, acima dos seus próprios interesses. E é isto que nós devemos ser. Porque é isto que vale a pena. É esta a vida que verdadeiramente vale a pena. Que o Senhor nos abençoe e obrigado por este bocadinho.